Oi de novo, galera. E aí, como é que vocês estão? Na aula passada, né, nós começamos a falar sobre geometria analítica, e daí nós falamos sobre sistema de coordenadas, focando no sistema cartesiano, né, de coordenadas. Relembramos como que a gente identifica pontos dentro desse sistema, conhecemos um pouco mais sobre a disposição dos eixos, e hoje nós vamos relembrar como é que a gente calcula a distância entre dois pontos, ou distância entre pontos, que estão dispostos dentro desse plano cartesiano, tá bom? E aí a gente vai relembrar a formulazinha e para que fique fixado na mente de vocês e vocês consigam fazer os exercícios e resolver questões que envolvam essa questão de distâncias entre pontos, ponto médio e até a condição de alinhamento do ponto. Porque aí a gente, lá na geometria plana, a gente falou sobre posições entre planos. E aí nós falamos que os pontos eles podem ser ou não colineares, podem estar ou não alinhados. E aí mais lá na frente a gente vai relembrar o que seria esses colineares, o que seria o alinhamento de pontos, tá bom? Então bora lá? Mas o que seria de fato essa distância, né, entre esses pontos? A gente pode dizer que, assim, distância é o quanto, por exemplo, se a gente disser que a gente quer saber a distância da minha casa, por exemplo, até o ponto de ônibus. Então, é justamente quanto que eu vou andar, o quanto em metros ou centímetros, dependendo de qual for a medida que eu esteja usando, que eu vou percorrer da minha casa até o ponto de ônibus. Então, se a gente utilizar esse mesmo raciocínio aqui, né, de distância entre pontos, considerando o comprimento do segmento que liga esses dois pontos, a gente observa aqui nessa figura ao lado, né? Então, se a gente for considerar e questionar qual que é a distância do ponto A até o ponto B, né? Então, é justamente a medida do segmento, né? Então, é a distância do ponto A até o ponto B. Então, se a gente caminhar do ponto A até o ponto B em linha reta, então a distância entre 1 e 8 é justamente o segmento que eu vou conseguir desenhar. E aí, se a gente for falar da distância da minha casa para o ponto de ônibus, a gente está falando de um segmento imaginário, né? E aí, no nosso caso aqui, é a distância do ponto A até o ponto B, esse segmento em verdezinho aqui, que caracteriza a distância de um ao outro. E aí a gente faz algumas observações, né? Fazendo tirando essas conclusões. Se por acaso nós tivéssemos um ponto aqui, por exemplo, que a gente vai dizer que é um ponto F aqui, e um ponto E aqui. Qual seria a distância do ponto E para o ponto F? O mesmo raciocínio. Vai ser o quanto eu vou ter que andar do ponto E até o ponto F, ou vice-versa. E aí, dentro dessa própria figura, a gente consegue observar que quando eu tenho 3 pontos, né? Os pontos que eu não desenhei, os pontos que já estavam na figura. Ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí, a forma como eles estão dispostos aqui, dentro do plano cartesiano, me permite identificar que a gente consegue formar uma figura. E essa figura é justamente um triângulo equilátero, um triângulo que tem a presença de um dos ângulos, um dos seus ângulos é 90 graus. E aí a gente fala de triângulo equilátero, daí a gente fala de ângulo de 90 graus, e aí vem na nossa mente o quê? Teorema de Pitágoras. E aí, Dália, porque tu tá falando Teorema de Pitágoras, a gente já passou por espaço de plana.
A gente já falou, passou por espacial, a gente já está em analítica e se está falando de teorema de Pitágoras. E aí a gente vai já ver por que eu comentei sobre esse teorema de Pitágoras. E aí a gente vai tentar transpor aquele plano cartesiano de lá da figura anterior para cá. Para a gente tentar observar uma coisa. Se a gente tiver disposto dois, no caso, pontos aqui, né? E aí a gente lembra que a gente falou de coordenadas, né? E a gente falou de coordenadas de um ponto, é o quê? É justamente fazendo, onde esse ponto ele pode se identificar dentro do plano cartesiano através das suas coordenadas x e y. E aí a gente imagina que tem um certo ponto, um ponto 1, né? Que eu vou dizer que é o ponto A. Ele tem como coordenada x1, y1. Então, eu vou identificar ele bem aqui, ó. x1, y1. Bem aqui tá o nosso ponto A. E aí, a gente tem um outro ponto. Que a gente vai dizer que é o ponto B. Que ele tem coordenadas x2, y2. E aí, eu tenho x2, y2. E aí, a gente, vamos supor que o nosso x2 está justamente aqui, ó. E nosso y2 está aqui. Então, o meu ponto B tá aqui. E aí, a gente tem um último ponto, o ponto C. E aí, as coordenadas desse ponto C é x2, y1. x2, y1. Então, o meu ponto C vai ser justamente aqui. E aí, a gente ligue todos esses pontos, né? Ligando todos esses pontos, a gente tem esse triângulo, né? E aí, a gente percebe que é um triângulo retângulo. Triângulo de 90 graus. E aí, a gente e aí a gente considere a distância, ou queira saber a distância, do ponto A até o ponto B, né? Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu vou considerar que é um certo D, que é justamente a distância que eu tô querendo achar, certo? Só que a gente... Tá, e como triângulo equilátero, né? E aí, a gente percebe que do ponto A até o ponto B, que significa a distância entre esses dois pontos, ele é o maior lado do meu triângulo equilátero e coincide com o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, com isso eu sei que se o teorema de Pitágoras é A² igual a B² mais C², onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos, no lugar, quem vai ser minha hipotenusa nesse triângulo aqui é justamente o D, que representa a distância entre ponto A e ponto B. E aí, só que falta a gente identificar quem são os equivalentes, né, ao meu B e ao meu C nesse triângulo aqui. E aí, se a gente for tentar identificar esse lado aqui, ó, do lado que vai do B até o C, a gente percebe... Tá. Olha esse segmento que eu coloquei mais em azul, isso, assim, pressionando mais, né? E aí, olha para o teu eixo Y, o eixo das ordenadas. A gente percebe que a medida desse segmento aqui é equivalente à distância que vai do Y1 até o Y2. E aí, como é que eu sei essa distância aí? Eu faço Y2
menos y1. Ou eu digo que isso é o mesmo que delta y. De novo, se a gente for comparar o segmento BC com a medida ou onde que se encontra no segmento, deixa eu aumentar aqui o brilho, no eixo das ordenadas, a gente percebe que para que eu ache essa distância, eu faço y2 menos y1. Se aqui tivesse 5 e aqui tivesse 3, o tanto ou essa distância seriam de quê? De 2 unidades. Porque, por exemplo, eu saí do ponto 3, imagina que a gente esteja aqui no ponto 1. Para que eu chegue, ou para que a gente chegue até esse outro ponto, ponto 2, y2, que equivale a 5, nós andamos 2 unidades. Então, por isso que a gente faz y2 menos y1, que é o mesmo que delta y. Então, a gente substitui aqui, né? Delta y, isso é o b, eleva ao quadrado. De igual modo, a gente vai pensar para achar o c, que é justamente a distância que vai do ponto A até o ponto C. E aí a gente percebe que lembra que a gente falou de projeção, certo? Então, a gente percebe que a projeção de ponto A para o ponto B coincide com a distância do x1 para o x2. Então, de igual modo, se eu quero saber a distância do x1 até o x2, eu faço quantas unidades eu percorri do x1 até o x2. A gente descobre fazendo x2 menos x1, ou seja, delta x. E aí, a gente substitui aqui, delta x ao quadrado. E aí, a gente tá quase chegando na nossa fórmula, tá? E aí, a gente lembra que a gente precisa eliminar esse expoente 2 do D aqui. E aí, o procedimento inverso da potência é o quê? Radiciação. Então, a gente vai aplicar raiz nos dois lados. Mais delta x dos dois lados. E aí, a gente vai eliminar essa raiz aqui. E daí, a gente tem que a distância de um ponto eu consigo encontrar fazendo raiz quadrada. E aí, é uma observação. Aqui eu botei x antes do y, tá? Mas, assim, por uma questão de organização, a gente vai botar na ordem aqui, tá bom? A ordem que vem aqui do par ordenado de xy. Quadrado mais delta y ao quadrado. Então, através dessa fórmula aqui, a gente consegue achar a distância entre dois pontos. Daí, mas se eu tiver 3, 4 pontos, como é que eu vou fazer a distância? Como é que eu consigo calcular a distância? Mesmo raciocínio. Só que daí, você vê... você só acrescenta os pontos. E aí, vamos fazer uma observação aqui. Porque a gente falou de eixo falou de plano cartesiano, né? Só que a gente falou que considerou... Deixa eu voltar aqui. Só que aí a gente considerou o eixo... Isso considerando o plano bidimensional, né? E aí, a gente tem o eixo y e tem o eixo x. Há uma outra situação, né? Que a gente vai... Quando a gente falou de geometria espacial, quando a gente foi ver os sólidos lá no GeoGebra, a gente estava falando de uma dimensão, de objetos que a gente podia ver em 3 dimensões, né? E como 3 dimensões, se a gente fosse desenhar ou dispor aqui em modo de coordenadas, nós teríamos que ter 3 eixos. Então, pode ser também
que não é tão casual, não cai assim como eu tava falando, não cai tanto assim em vestibulares, mas é bom que a gente também fique ciente que eu posso desenhar ou considerar o sistema cartesiano em 3 dimensões também, né? E aí a gente vai ter, além do eixo XY, um eixo Z. E aí eu fico com o eixo XY e fico com o eixo X aqui, tá? E aí, se a gente for falar de cálculo de distância, nessa dimensão, a gente acrescenta. A gente colocou aqui um delta X, um delta Y, e se tivesse, no caso, esse outro eixo aqui, a gente colocaria um delta Z também para fazer o cálculo das distâncias, né? E aí, aqui a fórmula que a gente acabou de deduzir e compreender o porquê dessa fórmula, ou como é que se constrói, ou a partir do que a gente conversou, a gente consegue talvez resolver as questões sem necessariamente calcular através dessa fórmula. E aí a gente tem as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. E aí vamos relembrar que o ponto médio de um segmento de reta é justamente o ponto que divide este segmento ao meio. Então, observa bem que o segmento... Deixa eu botar de outra cor. O segmento AB. E aí, tu tens que o ponto M aqui é justamente o ponto que divide esse segmento AB bem ao meio. De igual modo, se a gente vê o segmento AP, o ponto N, ele divide esse segmento ao meio. E aí, como é que a gente acha o ponto médio desse segmento? Ora, se a gente falou que a distância de um ponto, por exemplo, aqui a distância do ponto A para o ponto B, é justamente, eu faço a diferença entre XB menos XA. Então, se eu quiser saber a distância do ponto B até o ponto P, até o ponto P, eu faço YB menos YA. E aí, se o segmento... E aí, a gente tem um segmento, né? Fazendo essa distância aqui, a gente tem um segmento. E se o ponto médio, justamente o segmento que divide é o ponto que divide esse segmento bem ao meio, então, eu divido isso daqui por 2 e divido isso aqui por 2, que é justamente o que a gente tem bem aqui. Então, para a gente achar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, a gente faz justamente isso. Então, se a questão te dissesse que, por exemplo, te pedisse para achar o ponto médio te pedisse primeiro, qual é a distância do ponto A para o ponto B, e justamente vamos elaborar uma questão, vamos deixar uma questão mais típica de talvez de um exame, né? Fulaninho resolveu parar para tomar um sorvete, e o carrinho de sorvete estava justamente no ponto P, do ponto A. E aí depois ele resolveu comprar uma batata frita, que estava disposto bem no ponto P. P de pato. Qual que foi a distância que fulaninho percorreu de onde comprou sorvete pro ponto que comprou a batata frita? E aí ele coloca mais uma observação. Mas ele parou bem no meio, ou bem na metade do caminho do ponto de comprar sorvete para comprar a batata frita. Então, qual foi o ponto, qual foi a distância, necessariamente qual foi o metro que ele parou, que era justamente o ponto médio, ou meio dessa caminhada, meio dessa distância. E aí a gente calcula utilizando estes 2 raciocínios. Condição de alinhamento de 3 pontos, né? A gente falou que
um ponto ou pontos, eles são colineares se eles pertencerem à mesma reta. E não são colineares se isso não for verdade, se eles não pertencerem à mesma reta. Então, se a gente tiver o ponto A, ponto C, ponto D. Se através desses 3 pontos a gente conseguir passar a mesma reta, imagine que tivessem todos retos aqui. Então, esses 3 pontos, eles são colineares. Agora, se, por exemplo, a gente tivesse um ponto bem aqui jogado, e a gente se questionasse, esses 4 pontos, eles são colineares? Não, porque eu não consigo fazer com que esses 4 pontos participem da mesma reta. E aí a gente lembra que reta, ela não faz curva. Ela não faz curva, então não tem como fazer isso daqui para dizer que eles participam da mesma reta, tá? E aí a condição de alinhamento desses 3 pontos, de 3 pontos qualquer, né? E aí se a gente for tirar por exemplo, que a gente tem aqui, pontos A, ponto B e ponto C. E aí a gente percebe o quê? Que pelo menos visualmente eles participam da mesma reta. Agora tu imagina uma situação onde te dá um enunciado onde te dá os pontos, não necessariamente as coordenadas dele, mas te dá os pontos, né? E aí pede ou te questiona se esses 3 pontos eles são ali. Na verdade, vai te dar a coordenada, né? Mas te diz ou te pede para que você diga se eles estão ou não alinhados. O que a gente faz? A gente aplica matriz. A gente dispõe eles em matriz, justamente como está aqui, né? Então, aqui, ponto A tem as coordenadas y1 ou x1, y1. Ponto B tem as coordenadas x2, y2. E, por fim, o ponto C, que tem coordenadas x3, y3. Então, a gente vai dispor aqui, observem primeiramente aqui. A gente vai dispor essas coordenadas para que a gente consiga formar a nossa matriz 3x3. E aí, a gente tem do ponto A, né? Como se fossem as coordenadas do ponto A. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui. A gente tem o ponto A, coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B, coordenadas do ponto C. E aí a gente tira o determinante, né? Se esse determinante ele for igual a 0, então, sim, esses 3 pontos eles estão alinhados. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. A gente tem o ponto A de coordenada menos 3 e 5. A gente tem o ponto B de coordenada 1 e 1. E aí a gente tem, por fim, o ponto C de coordenada 3 e menos 1. Então, a gente vai dispor esses pontos em determinantes, né? A, B e C. E aí, a gente tem do ponto A o quê? Menos 3 e 5. 1 e 1, que é do ponto B. E, por fim, do ponto C, que é 3 e menos 1. E aí, não tem como a gente formar uma matriz 3x3 só dessa maneira, certo? Até porque a gente vai estar com 2 colunas e 3 linhas. Então, a gente vai colocar preencher com 1. E aí, a gente tem menos 3. Deixa eu apagar bem aqui. Três e 5. 1 e 1. 3 e menos 1. Então, fazendo aqui, a gente tem 3 menos 3.
a gente tem 5 vezes 3, 15. Lembrando que nesse sentido aqui é positivo e nesse sentido aqui ele é negativo. E agora fazendo o oposto, né? Menos... Deixa eu botar de outra cor aqui. Menos 3. E aqui, ó. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 13 positivo. Só que nesse sentido ele é negativo. Então, vai ficar negativo aqui. E 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Fica negativo também. Então, menos 3 mais 15 dá 12. Ah, faltou o 1 aqui, ó. Então, tá faltando um bem aqui. Vou botar bem aqui no finalzinho. Então, fica 4, né? Então, fica mais 15 menos 15. Deixa eu apagar esse aqui. Mais 15 menos 15. Então, a gente percebe que o determinante, então, deu 0. Então, se o determinante dá 0, então eles estão, sim, alinhados. Então, recapitulando, a distância entre dois pontos eu obtenho utilizando esta fórmula aqui. Ponto médio, eu faço a distância de um ponto a outro. A distância não, na verdade, é a soma desses dois. A soma dessas duas distâncias dividido por... A soma dessas duas distâncias dividido por 2. E ponto A, ou XA, na verdade a distância do ponto médio de A até B, é o ponto A, justamente a coordenada onde está o ponto A, coordenada em X do ponto A, mais a coordenada em X do ponto P, e dividido por 2. E desse mesmo raciocínio a gente faz com o Y. Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estarão alinhados se eu dispô-los em uma matriz 3×3 e o determinante dessa matriz for igual a 0. Determinante for igual a 0, então sim, esses pontos eles estão alinhados. Então, sobre ponto, era isso que a gente tinha para conversar. E na nossa próxima conversa a gente já vai falar sobre reta, coeficiente angular, sobre equação da reta, forma reduzida e não reduzida. E a gente vai relembrar um pouquinho sobre as posições relativas das retas, tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição. Tenham todos bons estudos e fiquem bem.